dos territórios que estão sendo ocupados, né? Tomados das mãos das populações indígenas. Então, o general que estava lutando pelos nortistas nesse estado se chamava Fremont. E aí esse cara tem uma ideia que era de conscrever, de dar arma. Sim, aquela citação que você falou, né? Aquela citação que eu mencionei. Ele tem a ideia de armar a população escravizada e prometer liberdade depois que a guerra acabasse, né? Ou seja, na verdade não é prometer, né? É tornar essas pessoas livres, e se essas pessoas quiserem lutar... No Brasil também teve algo parecido, né? Na verdade teve durante a Guerra do Paraguai só. Paraguai. Aí, o que acontece? Havia escravistas que apoiavam o norte. Mas havia também um entendimento muito forte em relação ao direito à propriedade. Então, o Partido Republicano, do qual Lincoln era filiado, e era então o presidente dos Estados Unidos à época, solta um comando para que isso não fosse mais feito. Certo? E aí o que acontece? Esse general perde a patente e cria uma cisão no Partido Republicano, porque você vai ter setores que vão pensar a guerra a partir de certos limites, né? Então esse é o limite, é um extremo que não se pode chegar, né? Que é armar essa população escravizada, né? Se vocês permitem, né? Tem os pernambucanos falam da Revolução de 17, né? De 1817. E a polêmica que cindiu, que impediu que fosse uma revolta efetivamente popular foi exatamente essa, porque os revoltosos de 17, os maçons não queriam armar os escravos, né? Era um passo que eles nunca quiseram dar. E aqui, embora esse general tenha perdido a patente, outros generais terminaram procedendo, né, no mesmo procedimento, fazendo a mesma coisa, né? O fato concreto é que essa figura, esse Fremont, era um cara muito aparentemente bem quisto, né, pelas forças do norte. E aí ele tinha também uma pretensão política, parece. Em todo caso, o fato concreto é que ele perde a patente. Então aí você tem uma cisão bem evidente, e é uma espécie de introdução para uma avaliação mais profunda ainda que ele vai fazer, que é nesse terceiro artigo, que é justamente a crise na questão escravagista, né? Eu não sei porque traduzido desse jeito, deveria ser na questão escravista, né? Bom, em todo caso, o general Fremont foi deposto por declarar livres os escravos do sul, dos rebeldes. Perde a patente, aí o que acontece? Vários outros generais do norte fazem a mesma coisa, certo? E cria um problema na cadeia de comando, né? Porque o norte já tinha dificuldades militares muito importantes, porque as tropas do sul eram mais experimentadas, então, embora os do norte fossem mais ricos, tivessem mais armamento, tudo isso, mas os do sul eram mais versados mesmo na arte da guerra. E aí esses generais vão desobedecendo mesmo. Então ele cita aqui vários homens que desafiam expressamente a orientação do partido, da maioria do Partido Republicano e o próprio governo federal, né? Então,
o problema gera um problema no norte sobre a orientação do governo em não aceitar escravizados fugidos, né? Então, esses dois textos de Marx são textos que né, é de dezembro de 61, então tem menos de um ano de guerra ainda. E são textos da agonia do presente, né? São textos ele está informando o público a partir da Europa, né? Então, ele publica esse texto em Londres e na Alemanha. Ele está informando o público europeu sobre esse acontecimento para um público majoritariamente progressista, evidente. E ele vai mostrando essas divisões no arco abolicionista, certo? Então, nesse quesito, né, que é justamente a citação que eu li para vocês, né, e ele vai concluir, né, dizendo o seguinte, né, que essa medida que esses generais tomaram de desobedecer, né, ele diz assim, né, 50 mil escravos já desapareceram do Missouri, dos quais uma parte fugiu e outra foi enviada pelos próprios proprietários para os estados mais ao sul. E ele fala, né, os estados escravistas fronteiriços, especialmente no Missouri e em menor grau no Kentucky, a questão escravocrata já está praticamente resolvida. Há nesses estados uma gigantesca supressão do elemento escravo. Então, de uma certa forma, ele está analisando, né, que somente essa desobediência desses generais brancos do norte já gerou uma modificação na correlação de força, né? E no final ele dá uma informação também sobre uma rebelião no sul, né, que é na Carolina do Norte. Vários condados se reuniram para se rebelar contra a decisão de adesão ao sul, certo? Então, na Carolina do Norte é um estado meio esquisito, né? Porque se vocês olharem nas votações, é bem parelho até hoje entre democratas e republicanos. Não é como a Carolina do Sul, é mais conservadora, né? E aí a Carolina do Norte tem essa decisão, mais ou menos metade das cidades, né, dos condados resolvem abrir Aí você tem uma guerra civil dentro da guerra civil, né? Então esse é um elemento importante porque mostra as distinções e que eu estou chamando de gradações dentro do conjunto da população branca abolicionista. Então, nem mesmo os abolicionistas são iguais, né? Cada um é igual, ou melhor, as gradações vão aparecendo, né? Nem todo mundo quer o fim da escravidão ao mesmo tempo, nem todo mundo está disposto a arcar com posições mais extremas, né? Para defender o fim como eles chamavam, né, da instituição peculiar, né, que era como eles chamavam a escravidão. Não, um nome bem peculiar. peculiar. Então, o quarto texto, que mostra um pouco da orientação internacionalista da imprensa, certo? Em benefício da causa do Sul. Então, ele vai mostrar como jornais franceses se apressaram em alimentar rumores de que a Inglaterra se envolveria no conflito em favor do Sul, certo? Isso
como parte, segundo Marx, de um esforço da burguesia internacional em defesa da escravidão no sul dos Estados Unidos. Certo? Então, é um elemento importante aqui, porque tem um livro, no meados do século XX, de um autor chamado Eric Williams, que se chama Capitalismo e Escravidão, que é uma tentativa de argumentar um pouco que depois um autor brasileiro que é pupilo do Caio Prado Júnior vai fazer, Fernando Novaes, que é uma forma, ele vai tentar argumentar que a escravidão ajudou e foi decisiva a financiar a Revolução Industrial inglesa. Então, se riqueza é o trabalho apropriado do trabalhador, foram os braços escravizados, que permitiram a extração dessa riqueza, e essa riqueza transformada em valor monetário permitiu a ocorrência da Revolução Industrial. Por quê? Porque para fazer a Revolução Industrial foi necessário investimento, foram necessárias invenções que custavam dinheiro e tudo mais. Então, esse autor, Eric Williams, ele obviamente era uma pessoa influenciada fortemente pelo pensamento de Marx, fez essa tese foi recebida com muita crítica, mas foi respeitada até determinado tempo em que ela foi completamente esquecida. E lá em meados dos anos 2000, 2005, por aí, ela voltou à carga, né? Então, esse texto ele termina dialogando com a hipótese de que era a mesma hipótese de Eric Williams, de que capitalismo, embora seja um modo de produção distinto da escravidão, pode conviver em paz com modos de trabalho compulsório. Certo? Então, não é uma excrescência, não há nada de estranho, certo? Na concomitância entre capitalismo, ou seja, venda de trabalho livre, e trabalho compulsório, trabalho forçado. Essa hipótese parece uma obviedade para a gente, que é de um campo político mais progressista e tudo mais. Mas isso não é uma tese que faz sentido para uma economia política liberal, por exemplo. Para os liberais, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Né? Ou seja, é tanto assim que eles chamam hoje de trabalho análogo à escravidão. Né? Existe até o eufemismo, né? Porque o trabalho escravo ele não pode existir. Porque as pessoas são necessariamente livres. Não é o que diz Locke, né? Todo mundo nasce livre. Existem direitos naturais, né? O direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Né? Então, esses direitos naturais, eles são cláusulas fundantes da vida numa sociedade liberal. Ao dizer que o capitalismo, que é a expressão da vida numa sociedade liberal, a expressão econômica da vida numa sociedade liberal, ao dizer que pode conviver com a escravidão, então dá tilt, né? Dá um curto-circuito na coisa. Né? E o que Marx chama a atenção nesse caso é justamente para o fato de que a burguesia europeia, aí ele dá o exemplo da burguesia francesa, se apressa em
criar rumores para desestabilizar o esforço diplomático que o Norte estava fazendo para garantir um cerco, certo? ao sul escravista. Então, isso é muito importante porque há aqui uma leitura de ordem estrutural, né, sobre a instituição da escravidão. Não há uma leitura de questões raciais, propriamente ditas, né? Há a questão analisada aqui é a questão da escravidão. Né? E o grande argumento aqui é tentar, na verdade, desfazer esse mito, né? Esse mito não, esse boato, né? De que a Inglaterra entraria em guerra, justamente por conta da dependência que os ingleses tinham da economia americana. Né? Na verdade, os ingleses precisavam muito mais comprar do que os americanos precisavam vender. Esse é o argumento de Marx para dizer que a Inglaterra jamais entraria em guerra. Então, mas o que está no pano de fundo desse pequeno artigo dele é justamente o envolvimento internacionalista, né, dessa burguesia no esforço de guerra do Sul em defender a instituição da escravidão. Certo? Temos questões? Observações? Não, eu já. A grande questão que eu tinha, a gente começou no começo, que era sobre o texto em si, sobre você falando. Mas, não. Eu não li, então. Sim. Infelizmente. Infelizmente. Não, tranquilo. Vocês estão... Eu não entendi se vocês estão matriculados ou se vieram só hoje. Matriculado. Matriculados. Não, vocês. Viviane? Sim. Como é assim? Casei ali. No dele é Edson. Silvio. O Lauro, ele tem essa mania, toda vez que ele vai dar uma aula, ele começa assim como... Ele nunca faz essas formalidades. Rapaz, O professor que eu mais gostava na graduação, no primeiro dia de aula dele, eu gostava muito dele. Ele era meio malucão, assim, entrava assim na sala, suave, assim, parecia estar sempre com pressa. Só que ele era brilhante, assim. Aí, no primeiro dia de aula, ele chegou assim, botou a bolsa dele assim, na mesa e começou a dar aula. E deu aula assim, tipo, 40 minutos, ou 4 horas, assim. como se ele tivesse De parado oito- de algum lugar. De 8 ao meio-dia ele deu. Aí, quando ele falou assim, alguma pergunta? Aí a gente, todo mundo quieto assim, eu disse, então beleza, então até semana que vem. Meu nome é João, viu? O estereótipo todinho daquele cientista maluco, sabe? Mas assim, era demais. Né? Eu tava conversando essa semana, eu tô focada na apresentação, e aí, mas isso é um lado pessoal, falando de cientista maluco, o meu cabelo tá muito grande, geralmente ele não é desse tamanho. E em casa, meu cabelo fica mais livre. E aí eu falei assim pra minha namorada, que ela botou aquele estereótipo todo naquele cientista maluco que fica assim todo bagunçado, assim, uma mesa cheia de livros, né? E aí ela falou, você é pesquisadora, né? Aí ficou silêncio. Aí eu já entendi o que ela quis dizer com isso. Que bela ironia. Cada dia mais João da Silva. Ela tá fazendo os brownies? Ou parou? Estamos cozinhando. Ela, né? Mas a minha mesa também é a maior coisa, assim. Tudo jogado, é aquele do livro, aquela coisa toda. No meu caso, é PDF, meu computador tá uma bagunça. Eu tenho muitos. Inclusive, Muitos então, PDFs. Mas eu tenho também alguns livrinhos. E aí eu tenho TDAH. Tá ligado? Aí é Não. uma bagunça. Eu não, obrigada. Tá, não?
Deu pra ver na aceleração, né? Então Vou aí. colocar só a aceleração. Que me deixa meio maluco. Instinto real. Ixi. Hoje é tão normal isso, né? Acho que todo mundo tem um pouco. Não é estresse, né? Eu acho que é estresse. Olha, gente, veja só, na próxima aula, a aula meio chatinha, mas é importante, porque essa disciplina tem um pouco de... Como é que eu explico isso, né? Eu tento, na verdade, estou tentando nessa disciplina garantir um argumento para vocês, que é o seguinte: o argumento é que o marxismo ele possui algumas afinidades eletivas com a luta anticolonial, com a luta antirracista, mas ele não é necessariamente isso, certo? E como ele é feito de pessoas, são pessoas que constroem o marxismo, né? Então, quando as pessoas falam assim, o marxismo entrou em crise, né? Não é o marxismo que vai para o divã do psicanalista, né? São os marxistas que vão para o divã do psicanalista e vão se perguntar, poxa, será que o novo mundo que as pessoas se emancipam é realmente possível? A crise é das pessoas, né? Então, o meu objetivo é mostrar um pouco o que é que mobiliza a crise das pessoas e o movimento que as pessoas fazem. Então, por isso que nessas aulas eu tenho mencionado tanto aspectos da vida de Marx, das experiências pessoais dele. E na próxima aula eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre como é que marxistas da chamada Segunda Internacional abandonam, aí sim, de maneira muito consciente, de maneira majoritária, porque existem marxistas dissidentes que não abandonam, mas majoritariamente os marxistas da Segunda Internacional abandonam de forma consciente a questão colonial e portanto, todas as questões laterais à luta de classe, né? Que eles consideram laterais à luta de classe. E aí o exercício é esse, né? Pensar qual é a perspectiva que orienta um entendimento de transformação do mundo em que não cabe mais lutar pela superação do racismo. Que perspectiva de mundo é essa? Né? Como é que você enquadra isso? O que é que dirige? Quais são os motivos políticos? Quais são as ferramentas teóricas que permitem o sujeito chegar a essa conclusão? Né? Então, a próxima aula é um pouco o exercício de pensar isso na geração imediatamente posterior à morte de Marx e depois de Engels. Né? Então, justamente os filhos de primeira geração, né? Que são os alemães, na verdade. Né? Então, a ideia é pensar um pouco isso. E essa aula, ela, embora seja um pouquinho chata, ela é particularmente importante porque é justamente da reação a esse abandono que a gente vai ter o que, para mim, vai ser a parte mais criativa do marxismo no enfrentamento das questões raciais, que é nos anos 20 e 30, né? Que, de uma certa forma, os Panteras Negras e todos os movimentos de libertação nacional nos anos 60 e 70 vão beber dessa fonte, dos anos 20 e 30. Exatamente por conta dessa abordagem da Segunda Internacional, que secundariza de maneira muito consciente, de maneira muito dedicada, né? A construção de um mundo emancipado com a cara de pessoas brancas, né? E europeias, certo? Então, a próxima aula tem esse objetivo. Mas aqui na programação, a gente tem 4 textos. Sim.
A gente continua com os 4 textos. A gente lê pela ordem, né? Eu vou discutir pela ordem. Porque, na O verdade... senhor tem um drive, alguma coisa assim? Tem, eu vou passar. Beleza. Porque assim, Yasmin, a ideia desses textos é porque os ideólogos dessa interpretação são o Kautsky e o Bernstein, né? Aí eu coloquei 2 textos sobre eles, sobre o texto deles, e 2 textos deles, né? Uhum. Os textos deles, na verdade, vocês leem o que dá tempo, né? O mais importante são os textos desses comentadores, porque eles fazem um estudo mais dedicado do próprio movimento mesmo, né? Uhum. Os textos deles são mais disputa do tempo deles, né? E são em espanhol também. E tem uma data para a próxima aula? Daqui a 15 dias. Deixa eu ver qual é o dia. Porque a próxima coincide de ser feriado, né? Na Mas próxima o quinta. feriado é quarta, né? Deixa eu ver, viu? Eu acho que é quinta. Eita, quinta também. É quinta, é. Porra. Tu já se programou aí pra graduação, então. Ah, não, mas é quinta mesmo. Então, tô dizendo, a dia próxima já 8. coincide. É dia 8, é. Então, dia É 8 de maio. Dia 8 de maio, Dia 8 de maio. Pô, que ótimo, vou ter aula na graduação. Não vai precisar vir, né? Beleza, tá certo. Então, dia 8 a gente vai ter essa Isso. aula.